Graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para darmos um mergulho na palavra de Deus. Você que vai estar acompanhando, por favor, vai compartilhando, para que as pessoas possam acompanhar algo que é muito importante. Hoje eu quero falar sobre o advento o arrebatamento da igreja. Quase não se fala mais sobre o arrebatamento da igreja, e é isso que nós estamos esperando, que Jesus venha arrebatar, levar a sua igreja, e nós estamos com ele, né? Real isso. Muito bem. Então eu peço aos irmãos que vão compartilhando, à medida que você vai acompanhando esta live aí, você vai compartilhando, porque isto é maravilhoso, que todos possam participar desta mesa maravilhosa, não é verdade? O horário vai passando e nós queremos compartilhar essa live com vocês. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aguardando as primeiras pessoas, até agora não estou vendo as pessoas acompanhando nós nesta tão importante missão, que é levar um pouco da palavra de Deus para os corações, levar um pouco da palavra de Deus para a vida. Nós andamos ultimamente muito preocupados com tantas e tantas coisas, mas não nos lembramos de Deus. Então eu peço a você que compartilhe esta pregação da palavra do Senhor Jesus. Em Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 13, olha o que o apóstolo São Paulo escreveu, que é para a nossa meditação. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, àqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros. Bem, queridos, há várias controvérsias e várias afirmações que falam a respeito deste arrebatamento da igreja. Há algumas pessoas que falam e afirmam categoricamente que não haverá arrebatamento. A posição dessas pessoas que fala que não vai haver arrebatamento, ela é sustentada por aquelas pessoas que se denominam reino agora. Eles se denominam reino agora. Esta visão, ela sustenta que a igreja, ela se torna vitoriosa na terra e ela vai anunciar o reino do milênio e que não haverá arrebatamento de ninguém em hora nenhuma.
Meus queridos, esta visão ela deve ser refutada e rejeitada. Por quê? Com base no ensinamento de Paulo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, olha o que Paulo está dizendo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa descrição de Paulo, dessas coisas que vão acontecer nos últimos dias, ela está descrevendo como as coisas vão ficar cada vez pior e não melhores. Portanto, essa visão, tá, ela também deve ser rejeitada com base do que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17. Olha o que Paulo está dizendo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, o arrebatamento, ele é tremendo. O arrebatamento é tremendo na sua vitória, que é sobrenatural. É a sua vitória sobrenatural sobre a morte. O arrebatamento é um milagre, sabe? E é um milagre que Satanás ele não vai poder imitar. Não vai ter jeito de Satanás imitar o arrebatamento. Ele pode tentar imitar Cristo, né? Se apresentar como Cristo. Ele pode pregar um falso evangelho, mas o arrebatamento da igreja jamais, nunca, never, nunca ele vai poder imitar. Porque o arrebatamento da igreja é um testemunho sobrenatural. E esse testemunho de que Jesus é real e que ele ganhou a vitória sobre a morte e sobre o inferno, sobre o túmulo, ali no Calvário. Eu quero falar um pouco também do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, o que vai acontecer antes da grande tribulação. A posição desse arrebatamento pré-tribulacionista sustenta que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação. Essa posição defende em detalhes. Então, nós vamos falar mais tarde, numa próxima live, sobre 20 questões que são mais importantes sobre essas profecias. E diz que os cristãos, eles não passarão pela tribulação, ou seja, pela grande tribulação. Quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja dos Coríntios, no capítulo 15, no versos 51 e 52, Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que Paulo fala. Então, o Senhor desce com o som da trombeta, a igreja é arrebatada.
Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, que eu li com vocês. Então, quando a igreja sobe, se inicia aqui o período dos 7 anos de tribulação aqui na terra. Tá? O Senhor veio, os mortos foram ressuscitados, os vivos que estavam esperando Cristo foram transformados e vão estar com o Senhor. Mas quando Paulo escreve também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos folhear a Bíblia, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você que está acompanhando ou vai acompanhar quando pegar essa live, capítulo 2 e verso de número 8 de 2 Tessalonicenses, olha que coisa importante que Paulo coloca para que nós possamos observar hoje. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele vai estar reinando. Ele vai fazer uso de todas as formas de engano, de injustiça, para aqueles que estão perecendo, porque eles rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por essa razão que ele vai dar-lhe um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer da injustiça. Então, quando é que vai acontecer isso? Que é importante nós mencionarmos aqui para você saber quando que isto é importante para acontecer. Nesse período de 7 anos, inicia-se a grande tribulação, a igreja subiu. Mas aqui, Jesus desce, segundo Tessalonicenses 2,8, Jesus desce para começarmos o milênio. E é aqui que o filho da tribulação, o chamado anticristo, ele é derrotado. É aqui. E aí inicia-se o milênio. Aqui está o mistério do arrebatamento da igreja. Então, se você está esperando outra coisa, te pregaram outro evangelho, porque a igreja vive desde que Jesus subiu e deixou a igreja instalada na terra, é aguardando a sua volta, é aguardando o arrebatamento do seu povo. E é isso que você precisa de crer e lutar por isso. Entrar pelo caminho de santidade, transformando a sua vida na realidade de uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Ou seja, uma alma lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, não devendo se deixar levar por enganos, levar por erros, né? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Amo vocês e até a próxima live. Na próxima live vou estar falando com vocês sobre 20 questões importantes sobre o arrebatamento.